exemplar, primeiro livro do sacerdote Samuel, no capítulo 3, versículo 10. Vamos debruçar adiante em um texto de grande relevância, extrair algumas lições para o nosso aprendizado. Primeiro livro do sacerdote Samuel, no capítulo 3, versículo 10. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória. Pois fiel Espírito. E localizou, diga amém. Amém. Está escrito: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou com das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Quem pode dizer amém? Amém. Diga todos comigo: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Quem veio aqui predestinado para ouvir a voz de Deus? Se pode tomar assento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aproximadamente no ano de 1100 antes de Cristo, o Senhor ele vai levantar um homem conhecido como Samuel. Um período de declínio espiritual, e aonde o povo estava sendo subjugado pela opressão. Majoritariamente, nesse tempo, os filhos de Israel deixou ser influenciado pela apostasia, pela depravação, pelo secretismo religioso. Portanto, o Senhor, na verdade, aqui, antes de manifestar a iminência da sua ira, ele levanta um arauto, o intermediário, o portador das revelações, para que possa introduzir em meias camadas da sociedade uma mensagem que retrata a essência da justiça do Senhor Deus, partindo de um contexto tanto remoto como histórico, sabendo que quando Samuel ele entra em cena com a mensagem contundente, o mesmo o qual sendo predestinado por Deus para que pudesse ser o divisor de água, para que pudesse exercer um exercício de grande relevância, que era o ministério sacerdotal, o ministério profético e também de juiz. Portanto, o mesmo o qual teve a priori a oportunidade de fazer a transição do governo teocrático de Deus para a monarquia teocrática. Portanto, amados queridos, os irmãos vão me conver que Samuel, na verdade, ele nasceu debaixo de oração. Todos conhecem o contexto da sua história. O mesmo sendo filho de Ana, que tornou-se uma mulher estéril, e também tinha como pai Eucana. Portanto, sabemos, amados queridos irmãos, que nesse período o povo de Israel, além de viver uma crise espiritual, nacional e social, porque
o Senhor viu que os filhos de Israel não teve a presença indispensável do Senhor. De modo que o sacerdote Eli, que o mesmo não procurou, na verdade, trazer advertência aos seus dois filhos, Ofni e Finei, e este qual se degenerou, e este qual, na verdade, criou uma nova configuração de adoração. Este qual, por certo, na verdade, não queria se comprometer com seu ministério sacerdotal, porque o Senhor, por certo, agora ele vai julgar a casa de Eli, porque Eli, ele foi um sacerdote, por mais que na verdade não procurou exortar os seus dois filhos, se bem que o Senhor tem proporcionado a oportunidade para que eles pudessem ter vida de renúncia e alcançar a misericórdia de Deus. Mas a consciência deles tornou-se cauterizada. Portanto, amados queridos irmãos, e nesse contexto agora, Eli, por mais que tinha experiência, ele tornou-se um mentor, este qual passou a diretrizes, na verdade, apresentando os paradigmas do exercício sacerdotal na casa do Senhor para com Samuel. O interessante é que Samuel, ele já foi crescendo em maturidade e aprendeu a ouvir a voz do Senhor desde a sua pré-adolescência. E o qual, por certo, amado queridos irmãos, depois que ele teve visão da parte do Senhor, o Senhor foi elevando a ele em grande dimensão espiritual. E portanto é bem verdade que os irmãos há de conver que a partir do capítulo 3, ao chamado, a vocação, e agora, depois que Samuel passa a tomar um posicionamento de ouvir a voz do Senhor, porque ele tinha sensibilidade espiritual, porque era alguém compromissado para com o Senhor, porque na verdade ele procurou estar no centro da vontade de Deus. Então havia algo que parecia confidencial para com os filhos de Eli e também para com Eli, porque partindo de um contexto houve uma raridade, não havia visão profética naquela época, até que Samuel, que era alguém espiritual, teve experiência com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Samuel, na sua postura, não foi alguém que auto se promoveu, não foi alguém que auto se titulou, não foi alguém que auto se consagrou. O próprio Deus predestinou, o próprio Deus o levantou, o qualificou e revestiu do Espírito Santo de Deus.